Olá, meus amigos. É com renovada alegria que nós estamos juntos mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Para você que está aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, o sininho, para você ser sempre avisado assim que a gente entrar ao vivo. Se você quiser ter um contato mais direto conosco, sugerir temas, entre nas nossas redes sociais. Basta pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Nós costumamos estar ao vivo todas as quartas às 19 horas. Especialmente hoje esse episódio foi gravado, tá? Mas nem por isso você vai deixar de comentar. Então, coloca aqui nos comentários de onde você está acompanhando esse episódio, a sua cidade, a sua região. A gente gosta muito de interagir e saber, né, até onde esse vídeo está alcançando. Como a gente sempre diz e gosta de lembrar, se um coração querido for tocado, tiver a sua fé fortalecida, as esperanças renovadas, o nosso objetivo já terá se cumprido. Então, se você lembrou daquele coração querido, que você sabe que vai gostar, vai se interessar por esse tema, clique em compartilhar ou marca ele aqui nos comentários, tá bom? E a gente já vai dando início aqui, né? Recebendo com muita alegria a Luciene Cunha, do Rama Cria, né? Produções. E obrigado por ter vindo e estar aqui conosco. Querido, eu que agradeço. Muito obrigado por abrir esse espaço. É muito importante que nós, artistas, tenhamos espaço. Então, são através de pessoas como você, através de podcasts e de toda a mídia, que permite que a gente possa exercer nossa profissão, né, na divulgação da doutrina através das artes com muita dignidade. Então, eu que te agradeço. Obrigado, gratidão. Aí antes da gente já entrar, né, no tema, de saber um pouco da sua história, a gente gostaria de convidar todos que estão acompanhando, que quiserem e puderem, né, se concentrar nesses minutinhos iniciais, para que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, ao mais alto, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos, através do vídeo, né? Que apesar da distância física, possamos estar todos reunidos no mesmo ideal do aprimoramento individual e coletivo. Pedimos a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos envolva nesses minutos durante esse podcast, que envolva cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo, que o mentor individual de cada um de nós possa nos envolver, dando discernimento para que a gente possa aprender um pouco mais nesses minutos, que a gente possa conquistar e conseguir a cura física, espiritual e mental. E gostaríamos de, nesses minutos iniciais, elevar o nosso pensamento e direcionar todos aqueles nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, passando por dificuldades físicas, emocionais, que as nossas vibrações de paz, de amor, de caridade possam envolver a cada um deles que tem passado por essa prova difícil, de modo que possamos nos manter serenos e confiantes que Deus segue no leme, de punhos firmes e olhar sereno, nos conduzindo e orando e rogando por todos nós. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Falando do Rio Grande do Sul, sim, quero só dizer uma coisa muito importante que aconteceu conosco ontem. Nós temos o nosso Instagram, Ramacá Oficial, e recebemos uma crítica dizendo como é que pode, diante de tanta tragédia, a gente permanecer fazendo teatro. Eu respondi, meu amor, os artistas estão muito fortalecidos para ajudar os artistas e as pessoas que estão lá. Por exemplo, os teatros de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, estão fazendo grandes campanhas de arrecadação e muitos que podem, que têm patrocínio, estão doando os seus borderosos, a sua renda do dia. E estão fazendo teatro. Então, como é que pode uma pessoa pensar assim? Fora que os artistas mais famosos e de maior importância no cenário musical, como Chitãozinho Chororó e todos os que estão fazendo shows no Allianz Parque para poder arrecadar, junto com cada estilo de música se unindo para poder arrecadar.
Então, nós artistas estamos sim fazendo a nossa parte. Por isso, fazemos teatro, música, mas estamos sim distribuindo a ajuda para quem precisa. E o senhor que fez essa crítica, o senhor tem feito o quê? Né? Verdade. E assim, é lógico que apesar da gente seguir com alegria no nosso cotidiano, não quer dizer que a gente está insensível à dor do outro, né? Sim. E se a gente for olhar também na pandemia, a gente viveu algo parecido, né? Que todos nós estávamos ali num momento de luto nacional, de dor, e nem por isso deixamos de tentar, né? Sim, Retomar sim, nosso cotidiano de exatamente. forma natural. Agora, quer dizer, e nas fronteiras, né? Vamos dizer assim, tudo bem, é uma dor nacional, né? Sim. Nossa. Mas e antes dessa dor nacional nossa no nosso território? E as dores que tem tanto em países De guerra, de guerra? Quer então, dizer, então a gente também para tudo, a gente né? estava em erro em continuar vivendo É, nossas vidas, né? exatamente. E acho que muitos estão. Acho que apesar da dor nesse momento do Rio Grande do Sul, um aspecto positivo é essa união, né? Que a gente está Nossa, vendo muita maravilhoso. mobilização para auxiliar e amparar, né? Muita doação, muito desses shows que nem você citou, é o que está Sim. trazendo de amparo para eles, E né? o melhor é que caiu, espero que caia rapidamente, o quanto antes, a divisão política que ocorreu no Brasil, né? Então, eu acho que os nordestinos estão colaborando e os sulistas estão aceitando ajuda e vice-versa quando houver, para quebrar isso, que é um absurdo, Sim, né? Essa divisão que ocorreu, né? Somos todos irmãos, independente de sim. qualquer coisa. Perfeito, excelente. Ô, Luciene, e Oi. me diz o seguinte, né? O início, seu no espiritismo e na sua tarefa aí com o teatro, como que se deu? Ah, comecei na carreira artística muito pequenininha, porque meu pai é um diretor de cinema chamado Clery Cunha. Então, eu iniciei na minha carreira artística como ele. Então, por ser filha de diretor de cinema, fiz televisão, trabalhei muito com. Eu fiz Boa Noite Cinderela, um programa do Silvio Santos, então eu fui a Cinderela dele, fiz um monte de coisas, muita publicidade. Mas em 1979, eu era pequena, pequena não, menor, né? Porque continuo pequenininha. O meu pai fez um filme muito importante no Espiritismo chamado Joelma, 23º Andar. Esse filme, ele é baseado no livro chamado Somos Seis, do Chico Xavier, que conta a história de 6 pessoas que morreram no incêndio. E uma delas, chamada Volkmar, que é um espírito, solicitou que pudesse, na época, ter alguma forma de divulgar, primeiro, que a vida não acaba, e segundo, para fazer em lugares grandes, mas com segurança, para que as pessoas pudessem se salvar. E realmente o Joelma foi um marco disso, porque depois disso, tudo na arquitetura e tudo nas construções mudaram. E o que aconteceu com esse edifício? Qual que é a história? A história da Volkmar, uma das que morreram lá, que psicografou solicitando que fosse feito o filme. O que aconteceu é que o meu pai foi convidado para dirigir esse filme e nós passamos, como é um filme, meu pai não tinha a intenção de fazer um filme espírita, mas ele não teve escolha, ele teve que fazer. E ficamos um mês praticamente com o Chico, porque é o único filme no mundo que tem o Chico, é esse filme. E o Chico orientou ao meu pai. Então eu passei o período de filmagem com meu pai e ficava imaginando, mas por que que aquele senhorzinho tão magrelinho tinha tanta força, tanta gente em volta dele no abacateiro, que era onde, né, distribuindo pão e dinheiro. O que que aquele homem E tão e franzino? você já tinha uma idade, assim, uma mentalidade de compreender onde você estava, o que representava ou não? Não, eu sabia que ele era um homem, parecia um santo, mas eu não tinha noção do espiritismo em si. A gente Uhum. é de família católica, então ia à igreja, essa coisa, fazer primeira comunhão, Seu pai não era mas espírita? não. E o filme veio, e aí eu conheci aquela força daquele homem pequenininho e tão importante. Meu Deus, eu fiquei com ele e aí hoje eu sou agradecida. E meu pai muito mais. E este filme foi um marco na história da minha vida, da minha família, porque depois dele que as coisas começaram a mudar dentro de casa, né? Porque
veio a base dos meus pais para entender o que acontece, né, pós-vida. Foi aí que meu pai foi estudar, e aí, a partir desse filme, a gente começou, então, a ter o hábito de frequentar os centros e entender melhor. Meu pai teve que fazer um grande estudo sobre o espiritismo para poder fazer o filme. E foi o primeiro filme da Beth Goulart. E a Beth Goulart é da família Goulart, Paulo e Nissete, que são espíritas. Então, assim, foi um choque para o bem participar e ver tudo essa mudança. Mas eu era pequena e a partir daí eu comecei a ver como era legal, né? A reencarnação, que não existe. Bom, começamos a estudar. E eu fui crescendo na minha carreira e esse filme foi um grande sucesso. Primeiro, porque ele contou uma tragédia e ele virou um filme sensacionalista, porque falaram que meu pai era louco de botar aquelas imagens. Segundo, os espíritas dizendo, olha que filme importante para o espiritismo, o vídeo que tem lá, o posto que tem o Chico, Então, e é no meio baseado. espírita foi bem Foi aceito. bem aceito. Mas ele virou um cult. Hoje em dia é um filme muito importante para a doutrina espírita. Tem centros que compram e passam o filme para poder fazer os estudos, né? Então virou um cult. E houve também muita crítica. Meu pai foi, assim, teve. A gente queria ameaça de morte, né? Porque os donos do Joelma, os atuais, que o prédio ficou novo, bonito, não queriam que o filme fosse, né, exibido. Então meu pai até colocou na hora: olha, coloque um filme institucional de como ele ficou agora, a gente coloca antes, dizendo isso é a realidade agora. E como aconteceu, foi uma tragédia. Porque foi ao ar mais ou menos depois de quanto tempo da tragédia? Assim, A tragédia foi em 74 e o filme foi lançado em 1980. E morreu muita gente, né, nesse incêndio. O que é escrito nos laudos não confere. Não condiz. É 3 vezes mais, né? Caramba. Morreu muita gente. E essa Volkmar, que a Beth Goulart faz, né? Ela contou muita coisa. Então a Beth faz brilhantemente. Então o filme chama, para quem não assistiu, Joelma, 23º Andar, baseado no livro Somos Seis. E o Oceano, da Versátil Vídeo Spirit, Oceano Vieira, ele é um grande pesquisador do espiritismo, né? Ele é um grande, bom, é um grande incentivador e divulgador. Não sei se você o conhece, mas Não ele conheço. é grande, ele é bem grande. Ele teve a Versátil Vídeo Spirit, então ele tem muito material, vídeo, muito, muito material. E ele comprou os direitos do Joelma e relançou, remasterizou, lançou, porque o filme estava velho, ele lançou há uns 10, 15 anos atrás. E o filme, de novo, circulou e, de novo, fez um grande sucesso. O filme foi fora do país. Então, por que que eu comecei a fazer arte espírita? E deixa eu Por te causa perguntar, nesse enredo do Joelma aí, teve alguma história ou que você se lembre do período, ou que teu pai tenha te contado desse contato, né, de filmar o Chico, de estar ali com Há ele? várias. Aliás, quem conseguiu o filme em vídeo, que vídeo não tem mais, né? Tem os extras do vídeo, que é a Beth Goulart falando e o meu pai. Tem histórias incríveis sobre as filmagens. Uma delas deu até uma série da Globo, que tem uma cena que a Beth Goulart está. Porque foi, para explicar, foi Sim. colocado fogo realmente num prédio que ia ser demolido pela prefeitura Para fazer as para fazer as gravações. gravações dos atores. Agora você imagina, para fazer isso na época foi muito inusitado porque meu pai colocou, e era muito difícil, 6 câmeras. Na época era carésimo, né? 6 pontos de câmera, porque se pega fogo não dá para voltar. Pegou fogo, acabou, tem que Grava e vai até o gravou, vai final, até o né? final. E assim, o Corpo de Bombeiros parou a rua 9 de Julho, parou tudo para fazer e foi muito intenso. E essa cena da Beth, meu pai colocou uma madeira bem na frente, né, deles, a visão da câmera pegando esse fogo e eles atrás como se tivesse aquado pelo fogo, né? Uma técnica lá. E eles num cantinho assim da parede. E tinha o Ari Brandi, que é o fotógrafo oficial do filme, ele é marido da Rose Campos, a atriz. Ele era fotógrafo oficial do filme, não só ele, como 3 fotógrafos. Eles é estilo que chama, né? Então eles são contratados para fazer fotografia de tudo. E ele começou a tirar fotos dessa cena. Atenção, câmera, ação, fogo, a gritaria e tal. E esse tronco cai
né, no ângulo da câmera, e começam a gritar como se eles tivessem sido acuados. Tem uma atriz que vem para o fogo e ela, como se ela estivesse entrando nesse fogo, eu não quero mais, eu não quero mais, e vai abaixando, parece que ela está pegando fogo, e a Beth acuado, gritando, e o close nela, e a cena está no filme. Essa cena foi fotografada por 3 fotógrafos, inclusive o Ari Brand. E na época era filme de revelar. Acho que você não tinha nem nascido, mas a gente revelava Eu filme. cheguei a pegar um pouco dessa parte. Então tinha que ir. E quando revelou o filme, o meu pai e o Ari colocaram as fotos. Meu pai falou: Você encavalou todo o filme. O Ari falou: Não encavalou nada. Olha aqui. Então, assim, tem a Beth, as atrizes e vários rostos. Vários. Tem uma menina, tem um homem. E todos assim, do lado, assim, né? Então foi Então, várias fotografias. Tá aí, tá no ar, tem registros de jornal e tudo. então se pesquisar dá para encontrar. Encontra. E ali é espíritos que talvez Espíritos. estavam ali, Não, são espíritos, né? né? Ninguém explica. E, e outro caso, assim, muito interessante para o meu pai, inclusive na época, foi Porque que porque eu imagino ele, né, católico até então, como que se deu talvez um conflito, né, dele de crenças com aquilo que ele estava vendo, né? Porque não era ninguém que estava tentando convencê-lo, pode deixar, fica à vontade. Não era ninguém que estava querendo convencer ele a mudar de crença e de não, religião. Ele próprio foi se deparando com confirmações ele que... e a equipe, porque uma equipe de filmagem são mais de 300 pessoas, né? E todo mundo espantado com aqueles rostos, aí veio os médios e tudo, e falou: olha, isso são espíritos. E aí levaram para saber se não encavalou, e Os vieram peritos, ter né? peritos e nenhum encavalou nada e tal. Aí E você ia contar alguma história dele a aí. história, acho que a mais importante foi com o próprio Chico, duas muito importantes, né? O meu pai, sempre com o meu pai, porque meu pai vendo aquilo e prova disso, está no filme. Filmávamos dentro do lado do centro do Chico, psicografando. Então ele chegava com o pessoal, sentava aqui à cabeceira com os lápisezinhos, né? Uhum. E tudo, fechava o olhinho dele, aquela tradicional, pegava os lápis e meu pai teve autorização de entrar com os atores, ficar do lado, e todo o público dele mesmo, tudo original, as atrizes, atores ali. E meu pai falou: atenção, câmera, para não falar alto, câmera, ação, e tem que acender luz para poder pegar. E muito mais na época, porque filmava-se em película, ou seja, em negativo, tinha que revelar. Não é que nem hoje que é digital, grava no Uhum. celular. Quando acendeu essas luzes, que para pegar este ambiente aqui, tinha que acender muita luz para poder pegar o ambiente. Sim, sim. Aí o Chico parou de psicografar e escreveu no papel: por favor, apague as luzes. E mandou pro meu pai. Meu pai apagou, aí meu pai escreveu de volta: sem essas luzes, eu não consigo filmar. Porque eu preciso de luz externa, para poder filmar o senhor. Aqui é um ambiente muito escuro, não vai. Não filma, né? Hoje filma com o Uhum. celular, fica. Mas naquela época não. Aí veio a resposta: pode filmar que vai sair a luz. E aí houve um alvoroço com a equipe técnica, saíram do ambiente, foram para fora. E o diretor de fotografia, ele é louco, ainda falando isso, né? Chico é doido, não dá para fazer. Se eu filmar isso, vai ficar um borrão. Na hora de revelar o filme, não vai sair imagem. Ele é diretor de fotografia, um expert em fotografia, ele sabia. Meu pai falou assim: eu vou filmar. Ele falou: não vai, porque eu sou diretor, e começou uma briga lá fora. Meu pai falou: eu vou filmar. E ele falou: se você for entrar com a equipe, eu vou embora. Ele falou: pode ir. Chamado Cláudio Portioli. Ele falou: então eu vou. Ele pegou o carro, sozinho, a equipe ficou com o Clerico, meu pai. E foi. E tinha uma estradinha que tinha para chegar até o hotel, era uma estradazinha. Ele foi embora. E meu pai ficou. E todo mundo falou: olha, Cleri, a gente vai com você, mas não vai sair. Meu pai: vamos filmar? Porque ele falou que ia ter luz, vamos ver. Meu pai já estava pagando para ver, né? E Tá bem entrou, que ele é determinado, né? determinado. E filmou. E aí foi uma cena linda, né? Com eles. Tá no filme, só ver. Quando foi revelado, porque existia assim a revelação das cenas filmadas, existia uma coisa chamada copião. Era a primeira cópia para a equipe técnica ver se estava tudo bem ou se tinha que refazer alguma coisa, o que era muito difícil e caro.
Eles estavam todos na salinha de cinema quando veio o copião e quando apareceu o diretor de fotografia falou: vocês estão me enganando. Porque no filme você vê, tem o Chico, a mesa iluminada e acima dele é toda azul. No filme, tá lá no filme, não preciso provar. E não foi edição, né? Não foi edição, é a luz. É o jeito que saiu É o mesmo. jeito, é a luz, realmente. Claro que tem a luzinha de serviço Mas dele, comum, mas né? uma luz comum. Não Jamais para filmagem. pegaria a nitidez que tem no filme. E uma luz toda azulada. Pode olhar lá que você vai ver. É incrível. E o diretor de fotografia ficou bravo. Vocês estão me enganando. Não pode. E Você vê que a gente ainda nega mesmo com É. evidências concretas, né? E aí depois dessas experiências assim na tua infância, né, de acompanhar ele, acredito ali em algumas coisas assim, como que foi o decorrer aí? Eu fui crescendo e esse filme foi tão importante, né, na carreira do meu pai que de 80 até hoje, né, eu sou a filha do Clericunha e do filme Joelma, né? O filme foi o antes e depois da carreira do meu pai. Um outro fato legal que meu pai estava filmando com o Chico num dos dias, né, muitos dias lá, e meu pai conversando com o Chico, gravando ele, filmando ele. Daí a pouco ele fez assim, virou e começou como se fosse vomitar. E meu pai filma, filma, filma. E aí meu pai falou assim, era, parecia algodão doce, né? E saía aquele monte, chegava no chão, fazia, saía. Tem um nome, né? Sim, o ectoplasma. Ectoplasma. Aí saía os montes, meu pai filmando aquilo, né? Nossa, meu pai nunca tinha visto. Falava, nossa senhora, o que é isso, né? E só que quando revelou, Não não saiu. saiu, Só sai o gesto Você acha que dele. a espiritualidade, ela permite, né, do mesmo jeito que acredito que a espiritualidade ajudou a iluminar o ambiente para dar certo o filme, ali eles talvez acharam Pode ser. que não era. Algumas fotos têm registros, né, do espiritismo. Aliás, o oceano tem muito material comprobatório, né? E que pegam o ectoplasma, mas infelizmente meu pai não E não era uma conseguiu. reunião mediúnica, ele Não, estava. estava conversando com meu pai sobre o filme, sobre a Às vezes importância. aparece rosto, imagem, né, no ectoplasma. Nesse caso, só foi o ectoplasma mesmo. Só. Meu pai falou que meu pai ficou muito assustado com o que ele estava vendo, né? Boquiaberto. E saiu muito, com alguns minutos, e ele só como se estivesse realmente botando para fora. Depois ele ficou bem e pronto, e foram tomar café, e meu pai Para ele, normal, assustado, né? né? É normal. E teu pai depois deu sequência, assim, na doutrina, assim, de De estudar, de cinema? compreender, Sim. e de cinema também? De cinema, infelizmente, porque é muito caro fazer um filme, né? Mas como foi um marco bacana, e graças a Deus abriu um campo de trabalho, porque o filme foi importante para depois ter novelas, a Viagem, e depois vieram séries, e hoje você vê tantos filmes espíritas, né? Então, o Oceano Vieira, da Versátil Vídeo Espírito, fez parte da Federação Espírita Brasileira, um nome muito respeitado, né? Ele diz que o Joelma é o primeiro filme espírita do mundo. Ele que intitula assim, Não Sou Eu. Ele diz que por que que ele é? Porque ele é feito através de um livro espírita, Sim. com o próprio Chico, e é um filme que fala sobre o espiritismo. Então, O livro Somos Seis, né? Sim. Então, e assim, esse trabalho que o Clery fez desenvolveu em mim, como filha única, uma. Fiquei curiosa, né, para saber o que era. E comecei a estudar. Em 1996, eu fui chamada para compor um elenco. Eu sou atriz, minha formação é de atriz. Compor o elenco de uma peça da Zíbia Gasparetto, que eu chamo ela de a grande abertura do espiritismo brasileiro, é a Zíbia Gasparetto. Muito contestada, mas inegavelmente é. Muitos têm início na doutrina através Através das dela. obras dela, né? E eu fui chamada para compor o elenco de um espetáculo chamado O Amor Venceu, do qual eu fiz durante 29 anos. Eu entreguei há pouco e a última apresentação foi em Santos recentemente. 29 anos com a obra O Amor Venceu. O grande sucesso de venda de ingressos e de livros é Laços Eternos e O Amor Venceu no teatro. E O Amor Venceu, quando eu entrei, eu falei, finalmente encontrei a minha casa. Porque o que eu queria como atriz? Eu queria que a arte pudesse despertar não só a arte, mas alguma coisa a mais, o transcendental, que
tocar as pessoas de uma forma diferente. E no Amor Venceu, eu falei, encontrei aqui a minha chave. Ali você estava como atriz Como atriz. Em 1999, eu comprei a produção do primeiro produtor. E comecei a produzir. E aí me empolguei, porque eu consegui viajar o Brasil inteiro com a peça. E levar aonde jamais alcançaria um espetáculo comum. Por exemplo, você conhece Tupã-Seretã? Eu fui para lá. Então, eu fui em cidades que falaram assim, mas aonde fica no mapa? Icó. Você foi para Icó? Não, eu fui. Todo o Brasil, literalmente, não, faltou o Acre. Né? O Acre não fui. Mas eu fui para todo o Brasil com a peça. 17 pessoas viajando. Você não tem noção do que é isso. É muito difícil. Fazer arte é difícil. E Viu, qual que eram Weber? os principais desafios ali no início? Porque, vamos supor, hoje você tem a experiência ali, né? Os principais desafios no início ali, ou talvez algum que acompanha até hoje. O preconceito. Preconceito. Na verdade, o primeiro espetáculo espírita montado profissionalmente, porque as casas espíritas já faziam arte, né? Espírita internamente. Mas assim, aberta ao público, né, como profissionais, foi o Além da Vida, né, que é o Vanucci, é um processo do Vanucci, do Felipe Caroni, do Renato Pietro. Eles foram os precursores com o Além da Vida, que teve o aval do próprio Chico Xavier, dizendo a arte é importante, porque ela divulga muito, então vamos fazer. Então, eles começaram isso em 1980, 80 e alguma coisa. O segundo espetáculo espírita foi do mesmo produtor do Amor Venceu, que começou em 92 fazer Laços Eternos, né? E Laços Eternos, eu já estava na companhia deles, mas eu não fazia, eu não era ainda, e eu fiquei empolgada porque era um livro espírita. Só em 96 que eu entrei. Em 92 foi o grande sucesso dos palcos brasileiros. Tinha tanta gente no teatro fazia muitas sessões, não dava conta, porque a Ziba era aclamadíssima. É uma história linda, 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 linda. E foi o segundo com muita produção. Grandes figurinos, Célia Helena protagonizando. Então tinha um elenco famoso. Foi muito bacana. Então, tanto um quanto o outro foram abertura. Mas o preconceito da própria classe artística era terrível. Mas o preconceito por ser do público em geral, por ser uma obra espírita, ou até mesmo dentro dos próprios espíritas por estar cobrando ingresso? Os dois. Primeiro que o espírito dizia que a gente tinha que fazer de graça. Era difícil explicar para eles que era assim. Eu faço de graça, é assim. O senhor faz o quê? Ah, eu sou advogado. O senhor advoga de graça? Ah, não. Então, o meu ofício, eu sou artista. Eu tenho que cobrar o ingresso. Agora tem uma diferença. O senhor pega a parte da sua renda como advogado, o senhor doa? Eu dou. Porque onde eu vou, numa cidade como, por exemplo, aqui, Praia Grande, quando a gente faz aqui no teatro, que é lindo de vocês, uma parte da renda vai ser doada para alguma instituição espírita ou alguma instituição que a cidade queira. Essa era a diferença. Eles não entendiam. Eu fui muito massacrada. Eu não, os nossos colegas que faziam. E o outro lado era a classe artística dizendo: olha, vai baixar um santo no palco, olha lá os fantasminhas, né? Eles debochavam, porque para eles não era arte. E hoje muitos deles pedem trabalho pra gente. Entende? Porque mudou. Sim, Graças sim. a Deus mudou a Porque tem o visão. público querendo peça espírita. Sim. Eu não falo peça espírita, sabe, Éder? Eu tirei esse rótulo. Sim. Eu falo espetáculo de teatro, né, de Chico Xavier. Não precisa nem dizer que é espírita, mas a gente Sim. divulga assim, espetáculo de teatro de Zíbia Gasparetto e tal. Por quê? Porque o teatro vai qualquer pessoa. Na minha plateia já teve até padre, freiras. Quando eu faço o Amor de Renúncia, é um padre apaixonado por uma jovem. Esse é o livro. Eu conto essa história. Ninguém fica pregando, olha, siga o espiritismo. Não, a gente conta uma história. Cada um sai de lá refletindo como queira, como bate, como toca o coração. E tem muitos que dá depoimento pra você, assim, quando acaba o espetáculo de, eu tinha uma outra ideia, eu achei que eu ia ver outra coisa, se surpreende. 50% se surpreende, 90% chora, 100% ajoelha pedindo obrigada. A aceitação é muito grande. E viajando desde 1992 e 96, quando eu entrei propriamente para o Amor Venceu, até hoje, é muito impactante você fazer. Por isso que eu quis
fazer da minha arte a divulgação da doutrina. E deixa eu te falar, nesse fim de semana, né, vai ter um que é o Diálogos de Luz, certo? Certo. Em Santos, né? Então, até mesmo você que está acompanhando, se quiser adquirir o ingresso, né, você pode adquirir pela bilheteriaexpress.com.br. Em Santos, no dia 19 de maio, tem sessão às 5 horas, às 17 e às 19 horas. Aqui na descrição desse episódio tem onde você pode conseguir mais informações e comprar esse ingresso. Tem até um número de WhatsApp para você entrar em contato. E fala um pouquinho sobre essa peça, o que o público vai encontrar. Diálogo de Luz é o encontro do Dr. Bezerra de Menezes com o Padre Amaro. Quem é o Padre Amaro? É a última encarnação de Emmanuel. Por que resolvemos montar este espetáculo? Esse encontro aconteceu, é verdade, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, entre o Dr. Bezerra, porque o Dr. Bezerra de Menezes era espírita já, né? Apesar de tudo que ele sofreu, mas ele era casado com uma católica, né? E ela ia à igreja e pedia para que o padre exorcizasse aquelas ideias daquele livro que ele estava lendo. Então, isso é quando o Bezerra está encarnado. Está encarnado, isso é fato. E o Padre Amaro também? Também, encarnado? O Padre Amaro é encarnado. Eles se encontraram na igreja, eles se encontraram de fato. É um fato ocorrido, contado no livro Deus Convosco, do Chico Xavier. Isso é um fato que ele falou que aconteceu. Interessante. É interessante. E o que acontece com os dois? A partir desse encontro citado no livro, o nosso querido Alberto Centurião, que é o autor da obra, pegou essa citação do Chico e transformou nesse diálogo entre o padre e o Bezerra. O que eles conversariam, né? E o que ele quis mostrar? Que um líder espírita, um homem importante do espiritismo, ser amigo de um homem importante do catolicismo, que é um padre. E eles ficaram amigos. E por que não podemos ser amigos? Em 2019, nós resolvemos montar Diálogos de Luz justamente pelo monte de fatos ocorridos, e muito tristemente, de pessoas indo em templos de candomblé, de umbanda, e quebrando, né, quebrando a fé das pessoas. Né? Intolerância religiosa, Completa. né? E quando eu vi aqueles vídeos, né, nos jornais, eu fiquei muito triste, eu e todo mundo. E falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, nós montamos esse diálogo de luz baseado nesse encontro, que é um fato. E por que não? E a peça emociona demais, porque cada um dentro dos seus conceitos se tornaram amigos. E o que acontece no final é surpreendente, eu não vou contar, né? Sim. Então, esse diálogo é importante para muita reflexão, para falar sobre amizade, sobre relacionamento. E ele nasceu em 2019, até hoje a gente leva ele para o Brasil todo. E fazer em Santos, dentro do Centro Espírita, Seara de José, é um prazer, porque primeiro que a gente está... Claro que pode ir qualquer pessoa, né? Porque a gente falando de padre... Aliás, padres assistiram. Quando eu viajei no Brasil, alguns padres foram e amaram a peça. Que legal. Né? Eu vou contar uma coisa para você. Esse espetáculo, ele foi em 2021, na pandemia, nós fomos chamados para fazer a Mostra Transcendental de Teatro. Você conhece a mostra? Não. Então pesquisa, Mostra de Teatro Transcendental. Tá. Ela ocorre em Fortaleza, no Ceará, e é a maior mostra de teatro do gênero do mundo. Ele não fala só sobre o espiritismo, lá tem Gandhi, tem Madre Teresa de Calcutá, são temas que transcendem a matéria. A mostra, ela compra o espetáculo e dá gratuidade. A entrada é 1 quilo de alimento e água, pelo próprio sertão, né? E ele distribui toneladas. Agora, este ano é o 22º ano que eles fazem. Eu participei 8 vezes, a Rama Cria. E o Diálogo de Luz, quando foi incrível, porque quando eu vou, eu circulo pelo sertão, eu circulo pelo Ceará. Eles fazem circulação. O teatro no teatro, o teatro no ponto de ônibus, o teatro dentro da penitenciária, o teatro em escola, o teatro dentro de igreja católica, eu fiz já, dentro de igreja católica. É incrível você fazer uma peça dessa dentro de uma igreja. E aceitação... 100%, sem nenhum preconceito. E nós fomos para a entidade do Braulio Bessa, o grande poeta. Quem não conhece,
procure lá, Braulio Bessa, que vocês vão logo lembrar dele. E nós fomos para a entidade dele chamada Instituto do Ser. Juro por Deus, é a coisa mais impactante que eu vivi na minha vida, uma das, né? Tem um instituto no meio do nada. É nada e um instituto lindo, maravilhoso. E ele dá gratuidade, claro, aos alunos lá, todo mundo estudam arte, música, teatro, tudo que é de arte. Ele dá cursos e cursos. Bonito. E nós fizemos dentro dessa instituição. E toda a nossa plateia, eu vou falar toda, quase toda, porque tinham 2, 3 lá que não, toda ela evangélica, assistindo o Diálogo de Luz. E choraram, nos abraçaram, que coisa linda, é isso mesmo, temos que ser unidos em função do amor, da solidariedade, né? Por que essa briga besta, né, entre um e outro? Foi lindo, foi Sim, lindo. né? A gente querer às vezes impor o nosso pensamento pro outro, né? E no presídio, como que era se apresentar no presídio? Então, você tem que se preparar, né? Emocionalmente, mas tem que ter muito respeito também, né? E se emocionam. Uns tocam profundamente, são tocados de forma. Aliás, esse tipo de espetáculo, eles tocam muito. Eu tô com agora a Abigail Paulo Estevam viajando. É uma catarse emocional que eu tenho visto no Brasil. E no presídio não é diferente, porque são pessoas ali, né, dentro de uma situação que eles escolheram estar ali, né? Mas eles têm um forte impacto. Alguns seguram a emoção, uns Pra não saem demonstrar sem fraqueza, emoção, né? Como se e uns fosse uma. desabam de uma forma dolorosa, assim. Mas é bom, eu acho que é uma catarse boa, Acho que um papel importante da arte, né? muito. Porque tem várias formas de levar o consolo, de levar a informação, e às vezes a arte ali no palco, ela toca de uma outra forma que talvez uma palestra não faria, Ah, né? você tocou no ponto fundamental. Ainda existe, Éder, pessoas de casas espíritas que não aceitam arte. Eu fico pensando, meu Deus, se na pandemia não tivéssemos arte, morreríamos. Se não tivesse um bom filme, um bom livro, uma pintura para você contemplar, uma novela até, um entretenimento, você não viveria, uma música, meu Deus do céu. E a arte espírita, ele complementa tanto, e principalmente ele divulga. E ainda existem pessoas retógradas que não permitem música dentro de uma casa espírita. Meu Deus, para com isso. A arte toca aonde uma palestra não toca. A arte, ela toca no ponto sensível do coração do ser humano. Ela emociona, né? Então, a importância da arte na divulgação da doutrina, se eles entendessem a sua minoria hoje em dia, eles jamais seriam contra. Graças a Deus, houve uma mudança do preconceito de 1992 para 2024, que hoje a maioria das federativas, URIs, USES, UMES, abrem as portas, apoiam e querem, enfim, a gente viaja. E eu acredito que até mesmo aquele que vai num espetáculo Amor de Renúncia, que é baseado no livro Renúncia, acho que depois a pessoa fala assim, meu, eu vou querer ler esse livro. Eu acho que Todos, eu acho que também bem isso. deixa ser, também é uma divulgação para aquele que viu o espetáculo falar, meu, eu quero mais, né? Mas, olha, uma mulher, um olhar, Abigail Paulo Estevam, que é uma das nossas produções do ano passado, está viajando muito. É Paulo Estevam, é um livro importante. E sempre que a gente chegou agora de uma turnê de 30 dias no Nordeste, de São Luís do Maranhão a Salvador. Pensa que é viajar 30 dias com um elenco em 6 estados? É mais de 20 apresentações, é muita, muita coisa. Quando nós chegamos em cidades pequenas ou grandes e vamos levando, os dirigentes, ou as federativas, os azuis, as casas, elas colocam uma livraria, né? Até para quem quiser depois ler, pode acreditar que vende todos os livros. Principalmente o Paulo Estevam, né? Eles levam, porque se a peça tocou, por que não vou ler o livro? Porque toca muito mais, né? Tem muito mais informação. Interessante. Você falou do Amor Venceu. Tem um outro que eu anotei aqui também, de outras peças, né? Advogado de Deus, né? Antes Só Que Mal Assombrado. Queria que você falasse um pouquinho dessas outras peças. A Rama Cria é a produtora que mais produziu o Zibe Gasparetto no Brasil. Nós tivemos o Amor Venceu, o Advogado de Deus, Laços Eternos e Esmeralda, Esmeralda musical.
4 títulos de Zíbia Gasparetto. Infelizmente, houve um desacordo entre a Rama Cria e a editora Vida e Consciência, depois de 30 anos trabalhando lá, e infelizmente eu não pude mais continuar com as obras, então nós acabamos o contrato. Mas foi na época que a Dona Zíbia era viva, foi muito frutífero, né? Nós viajamos muito. Então, todas as obras da Zíbia já foram, e foram grandes sucessos. Antissoque Mal Assombrado, nós montamos na pandemia, porque a alegria cura, né? Então, nós fomos para a Mostra Transcendental também e montamos o Antissoque Mal Assombrado, que é um texto da Lurimar Viana, que conta a história de um mentor que vem fazer o primeiro trabalho para unir um casal dos anos 70 que estão em crise conjugal. Aí, primeiro trabalho, ele não consegue muito resolver, e milhões de situações super engraçadas. Claro que no final as coisas se resolvem, mas montamos uma comédia espírita. E o público ama. Acabamos de voltar, anteontem, da turnê do Santa Catarina. Fizemos 4 cidades em Santa Catarina. Foi um grande sucesso. Porque a alegria cura e eles gostam. Então, o legal de, mesmo não sendo um título de uma obra espírita, o pessoal se interessar para ir acompanhar. Hoje em dia é mais fácil. O Diálogo de Luz, ele é tirado da citação do encontro do Bezerra com, mas não existe aquela história exatamente. Existe o encontro, né, deles, a reunião. Mas a história em si foi uma criação do Alberto Centurião. E eles aceitam. Agora, eu gosto também de fazer obras ditadas por espíritos maravilhosos, como Emmanuel. Eu amo Emmanuel. Nossa Senhora, sou fã. E adoro fazer. E todas as peças da Rama Cria são espíritas ou não? Você tem outros títulos assim? Então, eu gostaria só de fazer títulos espíritas, mas eu optei agora de fazer uma outra coisa, uma comédia, mas uma comédia legal, né? Porque se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu poderia colocar assim, nude, eu podia colocar uma mulher, né, interessante, uma sacanagemzinha, eu ia ganhar dinheiro. Como não é a nossa opção, nada contra, cada um faz a sua arte o que quer. É o que a gente fala aqui, né? Eu e o Emerson, né? Eu falo, Emerson, vamos tentar buscar que a pessoa se console, se esclareça com a doutrina, porque se a gente quisesse... Lógico que quando alcança mais pessoas, o nosso coração se alegra, né? Sim. É uma forma de medir ali o impacto, né, da proposta, mas se fosse para viralizar, a gente ia trazer só tema polêmico, que não tem compromisso nenhum com moralidade, né? Exato. Essa linha, né? Então eu não optei na minha carreira por fazer esse gênero. Mas o Casa Comédia e Alma Lavada é uma comédia com 2 atores e fala sobre o relacionamento de um casal que vivem juntos há 30 anos. A super atual, e eu estou com 2 ilustres, né, queridos, que é o Juno Andrade e a Bianca Rinaldi. E o Juno Andrade, que tem uma carreira muito sólida, ele é casado com a Xuxa, então é a nossa rainha, né? E a Bianca, que foi Paquita também, uma querida, e ela também de novelas, grandes novelas, ela tem uma carreira extremamente maravilhosa. O Juno, o artista ímpar, né? Ele é ator, ele é cantor, enfim. E ele veio agregar essa comédia romântica para falar sobre o tema casal e como a gente pode se melhorar enquanto casal. Então nós vamos estrear agora, em 10 de agosto, essa comédia romântica. Ela não é espírita, mas não teve nenhuma apresentação dela ainda? Não, ela é inédita, a gente vai estrear agora dia 10. Você fica ansiosa ainda, assim, de uma estreia ou quando é a primeira apresentação? Sempre. Se não tiver essa ansiedade, perdeu o encanto, né? E é legal você ver compor o figurino, o cenário, cada um no seu setor. E a nossa equipe é maravilhosa. Eu tenho, por exemplo, o Miguel Briamonte, que é um maestro de grandes musicais brasileiros. Só que eu digo para ele, Miguel, eu não tenho lei Rouanet, eu não tenho lei nenhuma, você tem que fazer um precinho, né? Sim, Mas ele, graças a Deus, ninguém é mercenário, né? Então, compomos ali um elenco. Ciro Barcelos, ele faz direção de movimentos, que faz uma arte maravilhosa, né? Temos o diretor Rogério Fabiano, que vem do Rio, ele é um grande artista, então compondo bem esse... E aqui a gente falou, né, para quem quiser acompanhar no dia 19, né, o Diálogos de Luz, em Santos, né, a apresentação às 5 e às 19, está na descrição, e na descrição também está o Instagram
né, da Rama Cria, né, que tá escrito aí certinho, Rama K Oficial, né, o Instagram. E para você também poder acompanhar, porque lá você deve publicar em qual cidade que você tá, os Sim, espetáculos, né? Então, assim, sim. aqueles que estão acompanhando que não podem vir aqui na região de Santos para esse espetáculo do Diálogo de Luz, não deixa de acompanhar no Insta Rama K Oficial para você ver as outras apresentações, as cidades, os horários, né? Para estar sempre acompanhando Sim, também, a né? agenda sempre está atualizada. Então, assim, viajando por todo o Brasil com as peças, né? Agora você estava perguntando das outras, nós temos agora Um Amor de Renúncia, baseado na obra Renúncia, de Emmanuel e Chico. Temos essa nova do Juno e da Bianca. Nós temos dois infantis, que é Cinderela o musical, que é uma graça. É, um clássico, né, da Disney. E temos desculpa, Fica à vontade. os Saltimbancos, que fala sobre quatro bichinhos e fala essa história tão importante, tão bonita, que é um clássico também do Chico Buarque, que é maravilhoso, os quatro bichinhos, né? A trajetória desses bichos, falando sobre o quê? Sobre o poder do homem sobre eles, como que você tem que tratar o bichinho, como é bem bacana, bem didático, bem bonitinho. E é O interessante, musical. né? Acho que é importante ter essas peças próprias para criança, além de poder passar essa informação de educação através da arte, de também já ir incutindo ali o amor pelo teatro, né? Sim, Porque às vezes eu acredito que não seja ainda uma parcela pequena que usufrui do teatro, né? sim. Poderia ser mais, né? O teatro ainda tem esse problema, né? E eu acho o teatro caro, deveria ser mais barato, mas não é porque a gente quer que seja assim. A não ser que você tenha uma lei de incentivo que cubra os teus custos. Eu também acho errado uma lei de incentivo que cobre os custos, ainda cobrar caro. Eu também não gosto disso. Temos que ver. Mas a lei de incentivo fiscal, que é a Lei Rouanet, que é muito importante, ela tem uma coisa bacana. Ela obriga o ingresso ser social. Então, por exemplo, um espetáculo famoso de grandes nomes, tipo Cláudia Raia, Falabella, esses grandes musicais, ele vai ter ingressos a 15, R$ 20. E tem Ah, muito de graça também, para grandes ONGs. Tem contrapartida social. É que as pessoas sim, não sabem, acho que só ganham, não é bem assim, sim, né? sim. Então a lei te dá, mas também te obriga a Tem fazer. que cumprir algumas Cumprir coisas, né? algumas metas, e esse é uma delas. Então tem ingresso social, tudo. Ô, Luciene, agora me diz uma coisa. Nesses anos aí de apresentação na estrada, vocês já conseguiram perceber a espiritualidade nas peças de teatro, algum caso assim? Ah, muitos, muitos. A gente acabou de receber uma psicografia que veio de Caruaru. Nós passamos por lá agora no Nordeste, com Abigail Paulo Estevão, que eu te falei que a maior catarse das minhas peças espíritas é Abigail Paulo Estevão. Você não tem noção o que acontece com as pessoas. Eu fiquei assim, impactada. Olha que eu tenho muita experiência, desde 92 viajando, né? E o Abigail abriu um campo assim de pessoas chorarem, de desmaiarem, de passarem mal, de bombeiros ter que tirar, de chorarem, de ficarem sem conseguir falar, de se ajoelharem no chão, de cair no chão. Eu vi muito, desse um ano eu vi muita coisa. E veio uma psicografia de um espírito dizendo a nós que é extremamente importante esse trabalho e que a gente não podemos parar. E engraçado, em Caruaru, eu falei, ai meu Deus do céu, tantos anos fazendo teatro espírita, me dá uma força maior, porque às vezes não dá certo e tem muita conta para pagar, tem ator, e às vezes não dá, e eu como produtora e Eu acho que você deve diretora, ter ficado um né? pouco preocupada também em ter perdido os títulos desse acordo com as obras Fiquei da da Zíbia, Zíbia, né? fiquei muito triste, né? E aí veio essa mensagem dizendo, não pare, porque é missionário, vocês têm uma luz. E aí veio uma psicografia linda. Mas assim, ao longo dos anos, tem um fato muito interessante. Nós estávamos fazendo O Amor Venceu no teatro chamado Paiol, lá em São Paulo. O Paiol voltou à ativa agora, mas ele ficou fechado há anos. E o ator é curioso para saber quanto tem na plateia. Porque a gente gosta de aplauso, né? Quem não? E o ator queria ver. Então, tem na cortina de frente que separa, a gente sempre tem um buraquinho específico para olhar a quantidade de público. E lá estavam uma plateia bonita, e da cadeira K até a última cadeira da fileira K, L, M, N,
tinha uma comunidade, um centro espírita com a camisa branca e o símbolo amarelo, escrito o nome do centro, que a gente não conseguia ver pela distância. E olha, tá cheio, tem uma caravana espírita, e todo mundo foi lá olhar, e aí a gente fez a peça, abriu o cortina, tava lindo e tudo. E no final, quando a gente recebe o aplauso, só tinha até a fileira K. Mas cadê o povo? Já foram embora? Não, mas tinha aí uma caravana, estavam de camisetas brancas, com o símbolo amarelo, escrito em azulzinho. Não, não tinha caravana. Todo mundo viu a caravana. Mas, gente, dessa fileira tinha uma pessoa loira aqui. Não, não tinha. E se só um tivesse visto, É, né? Mas todo todos. o elenco viu. Todo o elenco viu. E aí a gente ficou assim, não, né? Então acontece. E também, o Amor Venceu é o que tem mais história, porque eu fiquei 29 anos com a obra, né? Viajei muito. Porque a gente vê muito depoimento em casa espírita, os médiuns videntes, de falar, né? Que a plateia ali dos espiritual é Desencarnado. muito maior Muito do que maior. o encarnado. E acho que numa peça teatral não Muito. é diferente, né? Não, não, eles vão mesmo. E quem consegue ver, vê mesmo. Vê dentro do palco, fora. No nosso elenco, nós temos mais de 60 atores na produtora. E esses atores são. Já tive evangélicos, dois. Aliás, a protagonista do Amor de Renúncia, que faz a Alcione, a grande heroína, ela era evangélica. E o protagonista dessa peça, ele é budista. Nós tivemos ateus, católicos, umbanda, candomblé, são atores, todos numa reunião para fazer o espetáculo. E um dos atores, chamado Miguel Bretas, ele é budista. E é legal que o budista também acredita em reencarnação. Então, Sim. mas assim, se é ateu, se não é bom ator e vamos viajar, ele respeita e tá com a São gente, profissionais, né? profissionais, e sempre tudo dá certo. Desencarnou alguns anos antes desse episódio o nosso técnico, que era um fofo, chamado Fernando, tinha 25 anos e morreu de leucemia. E quando nós fomos visitá-lo no hospital, ele disse assim: Lu, eu quero ser enterrado com a camiseta do Amor Venceu. O irmão dele era um dos diretores da peça na época, junto com a Bárbara Bruno. E eu falei: não, mas você não vai morrer. Ele falou: não, eu vou morrer, eu sei, meu fim tá chegando e eu preciso da camiseta do Amor Venceu, eu quero morrer com a camiseta do Amor Venceu. E dito e feito, ele desencarnou, teve a camisetinha por baixo e a camisa dele por cima, e foi feito como ele pediu. Um ano após o desencarne dele, e foi uma comoção entre nós, porque ele trabalhou conosco, ele amava amava, tanto é que quis morrer com o símbolo dele. Um ano após isso, nós estávamos ensaiando uma substituição. O Miguel Bretas, que havia feito há muito tempo, voltou e pediu: olha, faz tempo que eu não faço, posso passar com o elenco? Tem que passar, né? Uma vez para lembrar texto, marca, vamos lá. Também no Paiol. E estamos fazendo a marca e tudo, fazendo sem público, só nós. Não, você tem que vir por aqui, lembra disso, lembra, não lembra, faz, não faz. Ele falou: lembrei. Fizemos a cena e ele tinha que sair para cá, para a coxia, para fora do palco. Ele se vira e vai caminhando em direção à coxia e vê o Fernando na coxia, com a camiseta do Amor Venceu, segurando a corda que puxa o cenário. E ele esqueceu que o Fernando tinha desencarnado e foi caminhando: oi, Fê! E foi chegando perto e o Fê fazendo assim para ele. E aí, quando ele chegou muito perto, é que veio a lembrança que ele não estava mais lá. E ele se lembrou e, claro, empalideceu, levou o susto. E aí o Fê falou, ele me contando: não, não fica assim, né? Ele deu 2 passos e voltou para a cena que estava acontecendo. E eu virei e falei: não, Miguel, você tem que sair nessa hora. Ele virou para mim e fez assim, e não saía a voz, né? Aí ele falou, fez assim para mim e virou e foi seguindo de novo em direção, e de novo o Fê lá dizendo assim: não fica assim. Aí ele olhou para, voltou, e eu falei: sai de cena. E eu não estava entendendo. Aí ele E olhou você não para via mim, ele? não via. Ele olhou para mim e fez assim, ele fez assim, ai, e desmaiou. Aí foi um corre lá: o que que foi? O que que foi da água, da água? Aí ele falou: o Fernando estava ali, eu vi 2 vezes, eu vi. Aí a gente fez uma oração, né? Juntamos todo mundo. Nossa, me arrepia.
Até hoje me Bonito, arrepia né? isso, né? O Então, filme. ele, acredito que ele pediu, né, que continuasse trabalhando É, no lado espiritual, talvez, né? é. Mas muitas coisas aconteceram, muitos. Aqui em Santos, nossa, aqui em Santos, o Amor de Renúncia. Tem um técnico, ele é bem gordinho, ele tava lá e ele corria para lá e para cá, ele tava cansado, ele sentou na coxinha do lado esquerdo. E tava assistindo a peça empolgado assim, né? E ele tava lá porque tava cansadinho, tava suadinho, tava tomando uma aguinha, a gente, olá, olá, e ele é super simpático. Acho que ele tá lá até hoje. Quando uma atriz foi sair e ele olhou para a coxinha do outro lado, ele se arrepiou, ele disse assim: "Meu Deus, ele viu ali coisas que ele não quis dizer". E os atores tinham que sair por lá, porque tem que sair pela esquerda ou pela direita do palco, tem as marcas. E ele ficou catatônico, ele começou a ver coisas assim muito pesadas, né? E desmaiou Olha. de ver aquilo. Então, e acorda, não, eu vi coisas ali, vi, chorava, chorava, chorava. Então, assim, ao longo dos anos, de 90 para cá, muita coisa aconteceu com a gente viajando. E teve algum depoimento já de alguém que chegou até você falando que foi impactado pela peça e mudou um destino, melhorou? Algum depoimento assim do impacto direto com o Ah, público? vou te contar um caso aqui da sua cidade. Praia Grande, nós estávamos com Uma Mulher, um Olhar, Abigail, Paulo Estevam. Teatro lotado, a gente vem com o seu Edgar pra cá, ele sempre traz a gente. E o elenco sai todo do palco no final e vai para o foyer para dar um abraço no público. E, como eu te expliquei, o Abigail é uma catarse mesmo, né? Eu, com tanta experiência, não havia visto um público tão assim. Acho que é necessitado mesmo de ouvir aquilo, sei lá. Não sei explicar. Não consigo ainda Uhum. explicar. E esse elenco fica, eles são 7 atores, eles ficam de um jeito, e aí o público sai e vai abraçar. Como tem Jesus também, ajuda muito a figura de Jesus, eles querem. Tem uns que ajoelham, tem uns. É uma loucura. Confundem um pouco, né? O ator com. Bom, e tiram fotos e abraça e chora. Uma moça, é daqui, não vou falar o nome dela, mas é daqui. E ela chorava, porque eles choram muito, né? Chorava muito além do normal. Aí ela pediu para me chamar. Eu fui lá, dei um abraço nela. Falei, calma, é uma peça. Quer uma aguinha? Quer isso? Ela falou, olha, eu amo o teatro. Eu amo essa obra. Mas hoje eu vim aqui para me despedir da vida. Eu ia cometer o suicídio. Mas depois de ver essa peça, eu me arrependi muito de ter pensado nisso. Estava tudo pronto para eu fazer isso. E hoje eu não vou fazer isso. Eu não vou mais tirar a minha vida. Isso é uma transformação e Sim, tanto, né? sem dúvida. Aconteceram algumas vezes na nossa trajetória, uma aqui e outra em Uruguaiana. E eu imagino que o número é muito maior, né? Porque poucos são o que falam ainda e admitem, né? Acho que outros chegam com ideias similares e talvez não chega nem a te contar, É. né? Mas tem essa transformação, né? Essa outra em Uruguaiana, eu acho que é um caso até um pouco mais impactante, porque essa conhecia a obra, mas ela estava infeliz. Essa moça que fez isso, ela estava infeliz. O filho é autista, grave, ela sem dinheiro, ela perdeu a esperança. Mas eu sei que ela está bem, porque a gente se conversa às vezes, eu ligo e a gente oferece trabalho para ela, enfim. Mas essa outra foi muito mais impactante para mim, a história dela, e não menos importante. Porque ela foi assistir e ela me contou no final, era um amor de renúncia, a obra lá. E assim, quem conhece a obra sabe o que acontece com o casal, o protagonista, sabe o que acontece com ela. Não vou contar pra, né? Eu vou voltar. E ela chorava, todo mundo chora também. Chorava muito, também mais do que o normal. Só que essa ficou na plateia. E o público lá, com o elenco lá fora, e ela ficou. E eu desmontando o cenário, ela chorava, chorava. Ela chorou uns 40 minutos. E eu vi que ela estava meio passando mal, fui lá. Você quer uma água? Levei uma água. Está tudo bem? Ela disse assim: olha, eu tô tão impactada. Eu tô muito, muito impactada. Eu falei, então, é uma história bonita. Ela falou, você não tá entendendo. Eu abri o jornal, que na época era jornal, né? Tem alguns anos atrás.
Ela abriu o jornal e viu a palavra renúncia. Porque um amor é menor e a palavra renúncia se destaca, uma obra de Emmanuel e Chico Xavier. É assim a nossa divulgação. Ela leu a palavra só renúncia. E ela falou, eu amo teatro. E esta palavra me fez vir. E eu amo teatro, então a palavra renúncia, eu falei, eu vou ver alguma coisa que me toque. E ela entrou. Só que ela disse, aí o elenco foi chegando, eu falei, gente, senta aqui. Sentou do lado dela. Aí ela chorou mais de ver o elenco e tal. Aí ela contou que a palavra renúncia que a levou para o teatro. Você vê como os mentores, eles fazem direitinho. E ela disse, eu jamais teria vindo, porque eu sou evangélica do reino de Deus. Se eu tivesse visto que era do Chico Xavier, eu não viria mesmo. O que me trouxe foi a palavra renúncia. Hoje, eu ia tirar minha vida, eu ia renunciar a esta vida. E eu vendo essa história tão linda, eu jamais vou, eu repensei, eu não vou fazer isso. Né? Que obra linda, meu Deus, eu pensei que fosse uma outra coisa, eu pensei que vocês iam tentar me converter, e aquelas coisas que a gente ouve. E aí ela já estava mais calma, aí ela foi saindo, agradecidíssima, né, por ter, e a gente impactado, chorando também. E aí ela foi saindo, depois ela virou assim, falou assim para mim, olha, Luciene, o ano que vem vocês têm que voltar, que eu vou trazer minha igreja inteira para assistir. Falei, Olha, não sei se isso seria possível, né? olha Mas... que legal, né? Que bonito, né? Esses relatos. E a gente recebe muita pergunta aqui do pessoal falando assim, minha missão, minha tarefa, né? E é bom, né? A gente ter um ideal de vida, né? Algo que a gente se orgulhe e goste de fazer. Você acha que essa tarefa que você desenvolve já foi traçada no plano espiritual, já para você trabalhar com teatro, ou você nunca pensou nesse sentido? A vida foi te levando? Tenho certeza, certeza absoluta. E vou te contar que algumas vezes eu tentei sair. Sim. É, e vou explicar por quê. Porque, como eu expliquei, eu tenho uma filha maior, tenho ela, e a arte é muito difícil, né? Eu não sou famosa, não estou na Globo, não faço novela, então, assim, vender ingressos com a nossa arte é difícil. E fazer arte espírita é mais. Por isso que eu digo, gente, vão ao teatro, prestigiem, sabe, divulguem, vão ao cinema ver os filmes, assistam as novelas, nos ajude a divulgar. Porque se vocês não vão, a gente não consegue caminhar, eu não consigo fazer, Tem que ter pelo menos um entendeu? número mínimo Tem que de ter. para se manter, né? E teve um ano que eu estava muito triste, eu não conseguia mal me alimentar, né? Comprar comida, pagar conta muito. Pagava 2 contas de luz, atrasava uma, sabe essa situação? Aí um dia eu cheguei e falei: Jesus, por favor, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir uma pausa nessa minha missão, e o senhor tem que entender que eu quero fazer agora uma comédia, uma bobagem. Eu quero fazer qualquer coisa com 3 atores. E eu vou pedir uma permissão para eu poder ganhar um pouquinho de dinheiro, depois eu volto, mas eu não vou deixar muito. Eu vou fazer essa peça, qualquer uma, não sei qual. Vou fazer qualquer coisinha, vou ganhar um dinheirinho para eu voltar. Então o senhor vai entender, o senhor não vai brigar comigo? Conversei muito com Jesus. E comecei a ligar para meus amigos autores, pedindo uma peça de 3 atores. Porque as minhas peças, O Amor Venceu, são 11 a 17 pessoas. O Advogado de Deus, 16. Esmeralda, 30. O outro, 8. Até para ter uma margem maior e ser mais fácil de Mais administrar. fácil, né? O Diálogo de Luz, graças a Deus, nós somos em 5, né? Conseguimos compactar, né? Tudo. Mas nessa época as peças eram muito grandes. Pedi essa autorização achando que eu estava tudo bem, que eu ia ser autorizada. E pedi uma peça de 3. E comecei a ligar para os meus amigos autores que não são espíritas, porque eu só trabalho com peças espíritas feitas por um adaptador espírita para não deturpar a obra, não sair do caminho, que é, no caso, o nosso querido Alberto Centurião, que, vou abrir uma aspas, acabou de sofrer um AVC pela dengue hemorrágica, está acamado, mas já está melhor e a gente está fazendo muita vibração para ele. Fecha aspas. E o Centurião que vem adaptando as minhas obras espíritas, desde o Advogado de Deus de 2009. E eu não falei com ele nada, porque ele não é de outro caminho, a não ser espírita. Fui falar com as pessoas que fazem peças, comédias e dramas, com 3. Liguei para as 5, 6 pessoas, eu falei, vou te mandar um texto. E mandavam os textos, comecei a ler. Eis que um mês depois disso aí, me liga quem? O Centurião. Não sabendo do meu acordo com Jesus.
Não Um sabia. acordo só da tua Só parte, da né? minha parte, né? Ele me liga e diz assim, isso tem 15 anos atrás. Ele liga e diz assim pra mim: Ô Lu, eu estava aqui pensando e eu consegui fazer uma adaptação da obra Renúncia, que você gosta tanto, que é a minha obra de cabeceira Renúncia. E eu fiz uma obra focada em Alcione e Carlos, que de tantas histórias é um foco. E tem 3 atores. Eu falei, entendi, senhor. Eu pedi tanto uma peça de 3 que eu ia sair fora, o que que ele fez? Ele deu um jeitinho, o Alberto Centurião, ele não sabia. Aí Olha, eu contei pro Centurião, você tá sabendo, né? Ele, não. Você tá sabendo que eu pedi uma peça de 3 pros outros? Não, não tô sabendo de nada, Lu. você chegou a pensar assim, alguém deve ter caguetado ali, né? E não adiantou. Acabei fazendo o quê? Voltei, não saí, né? Nem saí do meu Olha, rumo com a peça de 3 atores, que é Um Amor de Renúncia, só que, claro, compondo todo mundo dá 7, mas 7 é melhor que 30 ou 17 para sim, viajar. sim. Consigo viajar. Você Não, vê que eu não consigo sair e o porque. livro Renúncia é lindo, né? Eu Maravilhoso. li ele há muitos anos atrás, aí esse mês agora eu terminei de reler. Eu li Li novamente. 6 vezes, eu amo essa obra. E fiz o Renúncia Grande, com toda aquela história que você conhece. Mas Um Amor de Renúncia é belíssimo. E é Emmanuel narrando, ele narra e tem a história da Alci. Claro que a gente conta a história da Madalena, da Margarida, conta, mas o foco é do nascimento dela, o encontro com Carlos até essa trajetória. E é Ah, emocionante. termina de ler o livro ali, né? Ver o esforço dela, né? Você fala assim, meu, eu vou me inspirar nela, em ser alguém melhor, né? Não dura 10 minutos. Ela é Tipo, Abigail, Alcione, né, não dá ainda. né? Solimar do Amor Venceu. Ô, Luciane, deixa eu te perguntar, o nome Ramacria, foi você que escolheu? De onde veio o nome da tua produtora? Olha, não foi eu que escolhi, eu pedi para uma grande amiga chamada Doriana Tamburini, e ela veio em 1997, 98, não, um pouco antes, 90, antes, sei lá, a data, vamos lá. A Doriana Tamburini é uma grande estudiosa das religiões, e ela me apresentou coisas muito lindas, né? Inclusive, os mestres ascensionados, né? A gestão da nova era, Saint-Germain, que eu gosto muito também, né? O poder das pedras, das cores, os cristais, ela que é meio esotérica. E foi assim que também eu fiz um espetáculo chamado Ilustres Desconhecidos, falando dessa linha, muito bacana. E ela, quando eu fui fazer a Rama Cria, quando eu falei assim, eu queria um nome que pudesse criar, que pudesse falar sobre o amor. E ela falou, então, rama é amar ao contrário, de ramificação, amar ao contrário. E cria de criar amor. Então, criar amor. Falei, nossa, que legal. E rama cria por conta disso. Ao longo da minha trajetória, eu descobri que existe um Deus, Rama. E fui estudar. E aí vi que é uma palavra hindu. E é belíssimo, né? Então a gente mudou o Rama, que era cria com C de criar mesmo, para cria. Então é Krya, que é uma palavra hindu. E Rama, cria, é um deus. Então tudo foi indo, né? Conjuminando para que esse nome. Mas o símbolo dela, o que significa é criar amor. Que bonito. Eu vi você comentando sobre um teatro específico, né? Não vou falar a cidade nem o local, que você teve bastante dificuldade nele, né? Aconteceu algumas coisas ruins, né? Você teve acidente. Ah, é uma história bem triste. Foi em Criciúma, uma cidade chamada Criciúma, é uma cidade belíssima, Santa Catarina, e eu viajo muito para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aliás, essas cidades imersas, eu trabalhei em muitas delas, né? Saber o que acontece lá é lamentável mesmo. Bom, Criciúma foi uma cidade que o diretor que trabalhava conosco na época do Renúncia, o Renúncia Grande, isso aconteceu na época da Copa do Mundo, e ele foi um dia antes do jogo. Então, para ver o jogo no dia seguinte, eles foram montar o cenário no dia anterior para poder se liberar para ver o jogo e depois no dia ia ter a peça. E foram para esse teatro. Maravilhoso o teatro. E tem uma escada que ela existe até hoje lá. E é uma escada, ela é muito, ela tem um suporte, ela é aqui. Só que essa base não aguenta, né? Ela não, ela é errada. E ele estava acima de 16 metros.
montando o cenário com 2 pessoas colaborando por baixo, mas é uma escada muito pesada. E houve um piso errado, a escada caiu, e não foi a primeira vez, e ele caiu em cima da escada. Ele quebrou da parte do pescoço toda para baixo. As costelas, os braços, as pernas. Para tirar ele de Criciúma para cá, foi necessário uma ambulância e ele não podia dobrar. Para entrar no prédio, teve que. Você não está entendendo, não podia entrar no elevador, foi pela janela, corpo de bombeiro foi. Ele ficou 8 meses na cama. Então já dá. E nesse Sim. Então, quando aconteceu isso, no dia seguinte tínhamos peça de teatro com 700 pagantes. E eu não tinha ele, que era o técnico que soltava som e luz, e sem trilha, e sem. Não dá para fazer a peça. Às pressas, eu mandei um técnico de São Paulo para Criciúma para cobrir a ausência dele. E esse técnico foi no avião, ouvindo a trilha, que não conhecia, com o texto. Chegando lá, vamos ensaiar. Ensaiaram exaustivamente durante o dia para apresentar à noite. E falou: se não, alguma coisa acontecer, vocês tocam e vão embora, né? E dito e feito, ensaiaram, ensaiaram, ensaiaram. Vamos começar a peça, a plateia lotada. Eles estavam fazendo a oração no mesmo teatro. Dali a pouco, no meio da oração, o ator, Roger, começa a convulsionar. Convulsionou e caiu no meio da roda de oração. A Débora Muniz, que é uma grande artista e já fez muita peça espírita e é da doutrina, olhou e falou: meu Deus, ele estava muito mal ali, roxo. Saiu correndo na plateia e falou: tem algum médico aqui na plateia? Tem um ator passando mal. O médico que tinha operado o nosso paciente do dia anterior estava na plateia, era um médico espírita. Saiu correndo, viu, falou: tá tendo AVC. Chamou a ambulância e levou. A Débora foi pro palco e falou: olha, gente, aconteceu isso, eu não tenho condições de fazer. Se vocês quiserem retirar o seu ingresso, está disponível. Ou daqui amanhã nós estaríamos em Lages, no dia seguinte não sei onde, a gente pode voltar nesse dia, que seria a nossa folga, a gente volta, se o teatro permitir, a gente vem fazer para vocês. Ninguém pegou ingresso, todo mundo foi embora, entenderam, foram embora. E esse Roger foi para o hospital. Ele foi para o hospital, no dia seguinte tinham 2 sessões na cidade seguinte, lotadas. Teve que ir parte do elenco com o laudo médico de um AVC e do outro todo quebrado, em rede local, Globo, para mostrar e comprovar que não podia fazer, porque não tinha como substituir um ator com tantos diálogos e tanta coisa em cima da hora. Olha. Entendeu? E teve o AVC. E não fizemos, tivemos que devolver todos os ingressos. E na cidade seguinte, também. E quando chegou na época de voltar para fazer lá, o ator já estava um pouquinho melhor. O médico falou: não sei se ele vai conseguir, vamos fazer. Fez. Aí cumpriu em Criciúma. De lá nós não conseguimos avançar, ele começou a passar mal de novo, voltamos para São Paulo. Toda a turnê restante foi cancelada, porque não tinha tempo hábil de trocar o ator, porque não é assim, né? Sim. É muita coisa, ele era um vilão. Chegamos em São Paulo, ele foi para Bauru, morreu em seguida. Olha. 38 anos. Novo. Novo. E a sequela, quando ele chegou, ele teve uma coisa horrível, né? Ele virou uma outra pessoa e ele virou violento. Ele queria matar, ele teve que ser amarrado. Foi muito triste. A mãe dele contou casos assim pra gente terríveis. Então, Criciúma, eu fiz muitas turnês pós isso, foi em 2004. Muitas turnês pós, muitas. Pulava Criciúma, de tanto trauma. E você não contava o motivo para eles? Eu contava pra ele, falei: gente, eu não vou, mas por quê? Mas tá de boa. Eu falei: não vou. Ficou traumatizado, né? Este ano passado, com a Abigail Paulo Estevam, eu falei: gente, eu preciso tirar isso de mim. Aí eu liguei pro teatro, expliquei pro administrador que é uma graça. Falei: olha, ele falou: Lu, e essa escada ainda existe aqui. Eu falei: pelo amor de Deus, gente, você tem que tirar. Ele falou: já vamos, vai ser tirado. Eu falei: olha, eu vou, só tem uma condição, ninguém sobe nessa escada e ninguém sobe escada nenhuma aí. Ele falou: tudo bem, pode vir. E aí fomos e foi lindo, o público amou, a Abigail Paulo Estevam recebeu bem, eu expliquei para a plateia por que que a Ramacria pulava, eles falavam: mas por que que não vem? E aí quebrou um pouco já quebrou, já tá tudo bem. Mas foi difícil para nós. Interessante. E
no seu modo de ver, qual que é o diferencial da arte espírita em comparação à arte comum? É o despertamento, né? Não que a outra, qualquer tipo de arte desperta, mas o despertamento espiritual, a visão que a pessoa tem, como toca. Porque a arte em si já é bela, né? Qualquer coisa que Sim, você veja de arte, você já se emociona e chora. A arte espírita, ela é mais profunda. Eu perfeito. sinto ela toca de um ponto aonde não é tocado, sabe? E o despertamento mesmo, as pessoas querem pesquisar, procurar, buscar, se interessar mais pelo título, entendeu? E eu digo, não precisa ser espírita. Seja bom com o outro, cumpra seu papel, sua missão aqui. Tem tanta gente que se diz religioso e tem preconceito, maltrata, né? Sim. E é preconceituoso, homofóbico e tantas outras coisas. Mas eu tô aqui nesse plano justamente para falar sobre o espiritismo, né? Quero falar sobre isso, quero abrir esse campo. Além de ser o que você mais gosta, você já tentou sair, não deu, né? Não deu. Então Não você deixaram. vai levar enquanto tiver forças, né? Vou sim. Apesar de fazer, que nem casa, comida é uma lavada, não é. Mas ela é tão linda, ela fala sobre um relacionamento e acaba tão bonitinho, né? Os atores estão foram. Então, assim, não preciso, né? Não precisa ser uma mensagem espírita, pode ser uma Foi uma mensagem de mensagem amor, né? edificante, né? Uma Sim. mensagem bonita, como é a do Juno, o Juno e a Bianca, essa peça nova. Mas, claro, assim, o que mais me empolga ainda, Emmanuel, André Luiz e tantas obras, contos lindos, histórias lindas, né, pra gente contar. Só que eu vou dizer de novo, a gente precisa ter uma mentalidade formada de público para a nossa arte. A arte precisa ser colocada em qualquer lugar. A arte tem que ser comum, sabe, Éder? Paraná é uma cidade muito difícil de trabalhar, né? Eu sempre digo, gente, vamos quebrar isso, vamos. Porque no teatro você pode levar seu vizinho, que não é espírita. Na minha plateia, eu te falei, tem padres, tem evangélicos, tem todo mundo vai ver uma peça. Mas no centro espírita não vão ver uma palestra porque, Sim. eu sou católica, eu não vou. A arte é para isso, entendeu? Vamos assistir uma peça de amor? Vamos. E vai. E aí acho que quebra essa barreira, né? O Daquele teatro. preconceito e acaba, além de receber a mensagem em si ali, que já é importante e toca, pode ser um primeiro passo, né? Para avançar e conhecer um pouco mais da doutrina, né? E viajando, por exemplo, eu estava com a Abigail Paulo Estevam. Alguns falam assim, mas é caro. Eu falei, pera um pouquinho. O nosso ingresso vale menos que uma pizza. Como é caro? Você não pode alimentar seu espírito achando que é caro. Você não compra um livro, não custa X? Por que o ingresso de teatro é caro? Acho que aí a pessoa pensa em comparação de prioridades, né? E Mas às vezes por falta dessa educação e acho que até mesmo de saber o quanto é bom, né? Porque muitas às vezes não teve, nunca nem entrou num no teatro, teatro, nunca nossa, teve um contato, você né? não tem Assim, noção. Quantas plateias que falam, nunca vi, estou vendo pela primeira vez. Muito, nossa, agora no Nordeste, nossa. Assim, que é isso? Eu nunca vi. Olha, a Fátima aqui de Guarujá, eu vou muito para lá também, para Guarujá. Aliás, Brasil todo, né? Ela disse assim: eu vou parar de fazer a pizza um pouco, vou parar de alimentar o estômago para alimentar o espírito. Vou trazer mais teatro, porque ela viu que o trabalho é tanto quanto fazer uma pizza e é bem bacana, no entendeu? sentido dela arrecadar para casa, né? Fundos. Porque parte da renda é destinado para casa que leva a gente, né? E ela falou: "Nossa, é genial, gente, tem que trazer". E ela tá empenhada em levar a gente sempre, Olha né? que interessante. Tem alguma coisa dentro da arte, do teatro ou da tua produtora ainda que você ainda tem um sonho de realizar, algum objetivo? Eu queria fazer uma série Netflix assim. Legal. Tenho muita vontade. Eu sei que é muito caro e tudo, e tem certos padrões. Mas tem tanto empresário aí que podia pensar nisso, né? Na verdade, eu Sim. queria fazer a série Renúncia. Já pensou em Bonito. 20 capítulos, 10 E capítulos? dá, hein? Porque tem Dá. material, né? Renúncia para fazer. Renúncia é uma história brilhante, né? Qualquer obra espírita eu gostaria de fazer em série. Claro que nós temos o nosso querido Wagner de Assis, com tantos títulos, né, lançados, né, espíritas como filme, filmes lindos e tal, e eu divulgo bastante, mas eu acho ainda pouco. Eu acho que falta E mais. como que é, assim, primeiro a produtora grava e depois vende pro stream?
ou conseguiria, os streams não consegue bancar, né? E você vender sem eles vender a ideia, né? Teria que ter alguém para receber a gente, né? Eu gostaria muito. Eu tenho um projeto pronto do Renúncia em Série, já está pronto. Eu mandei para os Estados Unidos, tem uma comunidade muito forte lá. Tinha uma pessoa lá que gostaria de conseguir talvez uma captação com dinheiro de fora, voltado para o Brasil, para que a gente pudesse produzir pelo menos uns 3 capítulos, entendeu? Aqui, para poder conseguir vender. Você tem que fazer um projeto piloto, Sim. né? Com qualidade e tudo. E Renúncia é uma história maravilhosa para ser contada. Qualquer história, né? Mas eu botei o projeto Renúncia. A gente está numa tentativa, mas é uma casa espírita lá, né? Lá tentando ver se consegue, mas é difícil. Porque assim, um filme, ele tem uma verba de tanto, então ele consegue os patrocinadores e faz o filme. Uma série é um pouco mais, né? Mas os filmes do Wagner já vão para Netflix, já começa a vender bem. Mas para produzir uma Acho que o série difícil é começar, né? é difícil. Mas meu sonho seria fazer uma série. Ô, Luciane, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Algo que você queria dizer? Eu que te perguntei uma coisa que eu gostaria de saber, porque a minha história é enorme, né? Estou viajando há tantos anos, né? Dizer assim, olha, gente, eu estou muito feliz de estar de novo aqui na Baixada, agora em Santos, né? Com o Diálogo de Luz. É uma peça tão bonita, tão tocante. Eu acredito, Éder, que o horário das 19 já esteja esgotado. Então, adquira os seus ingressos às 17 horas, é domingo, agora, dia 19, né? É um horário bacana, porque você almoça, leva a sua família. Vão assistir, contribui também com a Casa Espírita. É uma graça. José Maria é uma pessoa super grata, um amor de pessoa. Parte da renda vai ser destinado para casa. Você ajuda também a casa, ajuda quantas famílias ali. E assiste, se emociona e vai conhecer nosso trabalho. Vai lá assistir. Perfeito. Então, essa é a divulgação que eu gostaria de fazer agora é exatamente essa. Ó, a peça é domingo agora, Diálogos de Luz. E você pode comprar pelo bilheteriaexpress.com.br ou aqui mesmo na descrição tá o telefone, né? Você entrar em contato com o José Maria, do Seara de José. E também tem no Instagram da Rama Cria, né? A produtora, Rama K Oficial. Também tá o link aí. Para que, caso você esteja vendo esse podcast depois dessa data, ou para que você que é de outra região e quer assistir alguma das obras que está em cartaz, você vê no Instagram lá que está sempre com a agenda atualizada e quem sabe não vai estar próximo aí da sua região, né? Sim, sim. A gente acabou de estrear esse ano agora a última peça chamada Um pelo Outro, Dois Amigos, Dois Irmãos. Não é uma história psicografada, mas é uma história espírita. E os dois amigos tiram um racha de moto e sofrem um acidente. O que acontece com ele, com um deles, né? O que acontece com essa relação de amizade, de irmandade? E a gente conta nisso. São 2 atores, e eu pedi uma peça de 3, veio uma, agora veio uma de 2 atores. Então a gente também está viajando com ela. É a novinha da nossa turma, é Um pelo Outro. Linda história, você vai se emocionar. Vamos voltar para cá também, vamos trazer para vocês, tá bom? Perfeito. Gratidão, obrigado. Obrigada, Foi querido. um bate-papo muito gostoso, né? E emocionante também. E foi muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada, querido. Obrigada pelo espaço. Te espero lá domingo. Vou fazer o possível para ir. Vou convencer a minha esposa. Vai lá, convença. Muita paz a todos. Que a gente possa estar junto na próxima semana, todas as quartas às 19 horas. Muita paz.